Opa, aulas aqui de novo, né? Estamos aí para fazer uma outra aula com vocês, né? Bater mais um papo gostoso, né? Passar mais algumas informações, né? Algumas dúvidas que vocês tiverem, vocês vão passando para a gente, tá legal? Que assim a gente consegue sanar esse momento ruim que estamos passando, tá bom? Então, na última aula, nós falamos do reino fungi. Então, agora nós vamos entrar num reino muito importante, que é o reino animal, né? Esse reino animal, ele é composto, ele é muito grande, né, gente? Mas poderíamos falar de algumas características importantes que nós encontramos no reino animal, né? Então, todos os seres são eucariontes, né? Todos apresentam células com núcleo definido, né? Todos são pluricelulares, né? Não existem unicelulares, tá bom? E todos não têm capacidade de produzir o seu próprio alimento, tá bem? Então, são características de cada um dos que a gente vem estudando, né? De cada reino, tá? Aí, nesse caso, no reino animal, algumas outras características são importantes a gente estudar, né? Para fazer a classificação biológica deles, né? Por exemplo, eu vou passar para vocês a classificação biológica do menos evoluído para o mais evoluído. Pelo menos é o que a gente acredita. Existem algumas controvérsias, tá bom? Então, nós teríamos na ordem os poríferos, que são considerados os animais menos evoluídos do planeta, né? São os mais primitivos, né? São os que nós temos ideia de animais viventes, são os primeiros que nós temos aqui, tá bom? Dos poríferos, bom, só voltar um pouquinho. Porífero, quem é porífero? Esponja do mar, por exemplo, tá? Ela tem uma série de características que nós vamos ver mais à frente, tá? E vocês vão entender o porquê que eles são tão primitivos assim, tá bom? Depois deles, nós temos os selenterados, né? O termo vem coelenterata, que quer dizer presença de cavidade digestória, tá? Dos selenterados, nós encontramos um grupo bem mais evoluído, que seriam os plateumintos, né? Como as tênias, por exemplo, né? A planária, né? Dos plateumintos, o termo platos quer dizer chato, achatado, né? Achatado da onde? Do nosso dorso, ou do dorso para o ventre, não do nosso, né? Do dorso para o ventre, tá bom? Então eles têm um achatamento dorso ventral, ou ventre dorsal, né? Dá na mesma aí no caso, tá? Desses vermes, nós encontramos um grupo mais evoluído que são os nemateumintos. Nemato quer dizer fio, né? Então eles são cilíndricos, alongados, só que nas extremidades deles eles são bem afiladinhos mesmo, né? Como se você tivesse quebrado na mão um barbante, um pedaço de linha, né? Então você vê que fica meio esgaçadinho nas extremidades, né? Tá bem? Bom, vamos lá. Dos plateumintos e dos nemateumintos. Dos nemateumintos, nós encontramos um outro grupo de vermes, que são os anelídeos, né? Eles são considerados os vermes mais evoluídos do planeta. Também logo a gente já mostra para vocês o porquê, tá bom? Dos anelídeos surgem os moluscos. Existe uma briga zoológica para ver qual dos dois grupos é o mais antigo, né? Não vamos entrar nessa briga. Bom, dos moluscos nós encontramos quem? Nós encontramos os artrópodos,
né? Por que que eles são artrópodos? Porque eles apresentam articulações, porque eles têm um esqueleto, né? Mas não é um esqueleto que nem o nosso, é um esqueleto externo, né? Um exoesqueleto. Então, para isso, ele precisa de ter articulações para poder se deslocar, né? Então, vamos pensar um pouquinho. Quem são os artrópodos? Os crustáceos, por exemplo, como o caranguejo, é um artrópodo. Os insetos, né? Como os pernilongos, as moscas, as baratas, as borboletas, gafanhotos, né? Quem mais? Os aracnídeos, né? Quem são aracnídeos? O nome já sugere aranhas, né? Mas escorpiões e ácaros também são aracnídeos, tá bem? E nós temos outros dois grupos que antigamente eram chamados de miriápodos. Míria quer dizer mil, podos, pés, né? 1000 patas, né? Para ser mais exato. Hoje em dia eles são divididos em dois grupos, os quilópodos e os diplópodos. O que acontece com o artrópodo? Lembra no começo? O corpo dele é todo segmentado, né? No caso desses dois grupos, eles têm a cabeça e tem um tronco, eles são alongados, né? Bem alongados. Então eles são todos segmentados. Cada segmento ou sai um par de patas ou sai dois. Então, se sair um par de patas por cada segmento, ele é um quilópodo. Se saírem dois pares, ele é um diplópodo, né? Aí nós temos o chamado piolho de cobra, né, como diplópodo, né? Também conhecido com o nome de emboá. E as centopeias seriam os quilópodos, tá bem? Bom, daí nós temos um grupo que ele faz o meio termo entre cordado, que seriam o grupo mais evoluído, e dos animais invertebrados. Eles são os equinodermos, né? Equinos quer dizer espinhos. Espinhos na pele, né? Espinhos no corpo, assim, em volta, né? Às vezes alguns têm espinhos mais pronunciados, como é o caso do ouriço do mar, né? E outros um pouco menor, as bolachas do mar, estrelas do mar, né? Mas dá para perceber. E chegamos no grupo dos mais evoluídos, tá bom? Esses mais evoluídos seriam uma ordem também de evolução. Nós temos os peixes, dos peixes um pouquinho mais evoluído, nós temos os anfíbios, né? Dos anfíbios nós temos os répteis, e os répteis, dos répteis surgiram dois grupos. Num primeiro momento surgiram as aves, e num momento muito depois surgiram os mamíferos, tá bem? Então, algumas características aí para vocês. Bom, vamos pensar uma coisa. Mas o que permite essa classificação? Tá? O que permite fazer uma classificação? Ela é feita de qualquer jeito? Não, ela não é feita de qualquer jeito. Nós vamos observar muita coisa para isso. Tá? Por exemplo, existe algo chamado eixo de simetria. Tá bom? O que é isso? Nós vamos vamos imaginar uma reta, e essa reta vai dividir o indivíduo em duas metades. Tá legal? Teoricamente simétricas. Só que aí nós só analisamos o exterior. Nós não vamos analisar o que tem no interior, né? Por exemplo, vamos pensar, vamos pegar o ser humano mesmo, tá? Existe alguma reta que nós pudéssemos passar pelo nosso corpo, um eixo que dividisse o nosso corpo em duas metades que seriam teoricamente simétricas? Se vocês olharem, existe sim, ó. Se nós pegarmos um eixo e separarmos essa região que vem aqui pelo centro da nossa cabeça, a região chamada sagitta, ó, divide o nariz, divide o óculos também aqui, né? O nariz em duas metades e vem descendo, certo?
teoricamente nós teríamos duas metades. Então, nesse caso, se existe um eixo de simetria que permite dividir o corpo em duas metades simétricas, teoricamente iguais, então a gente diz que ele tem uma simetria bilateral. Tudo bem? Agora, vamos pegar um ser vivo diferente. Vamos pegar a água viva. Nossa, se nós pegarmos a água viva, nós vamos ter N eixos simétricos, tá? Eu estou olhando ela por cima, tá bem? Estou olhando assim ela por cima e vou fazer um corte aqui, vários cortes. Então, nós vamos observar que pela simetria que ela apresenta, né, é possível fazer-se vários cortes, tá bem? Aí, nesse caso, a gente diz que o indivíduo tem uma simetria radial. Tá legal? Posso fazer vários eixos, traçar vários eixos, sempre dividindo em metades simétricas. Então eu digo que ele tem uma simetria radial. Só existe um eixo de simetria, né? Aqui, ó. Divide em duas metades teoricamente simétricas, bilateral. Tranquilo? Mas, então, vamos pensar uma coisa. Será que todos os seres obedecem a isso? Não. Nem todos os seres obedecem a isso. Por exemplo, vamos pensar, você vai pegar um porífero, tá? Uma esponja do mar. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Bob Esponja não é esponja do mar, né? Aquela é uma esponja de lavar, né? A gente usa na pia, usa no banheiro, né? A brincadeira do indivíduo lá é terrível, né? Mas tudo bem, né? Deixa lá, é desenho animado. Se eu pegar uma esponja realmente, eu vou ver que eu não consigo nem um eixo de simetria. Tá bom? Poxa, então como é que eu vou classificar esses animais de acordo com a simetria? Eles não têm simetria, eles são animais assimétricos. São os únicos animais na face da Terra que são assimétricos. São as esponjas. Tudo bem? Então vamos lá? Eixo de simetria divide o corpo em duas metades teoricamente simétricas. Tá bem? Se tiver um único eixo, eu tenho uma simetria bilateral. Se tiver dois ou mais eixos que permitam essa divisão, eu tenho um eixo radial, uma simetria radial, tá bem? Se não puder ter nenhum, o indivíduo ele é assimétrico. Tudo bem? Vamos lá então. Outra coisa que nós vamos observar é o seguinte: como nós temos o desenvolvimento embrionário, né? Nesse desenvolvimento embrionário forma-se um intestino primitivo, né? Esse intestino primitivo ele recebe o nome de arquêntero, tá? E esse arquêntero ele tem uma abertura, tá? Essa abertura ela tá muito bonito, é blastóporo, né? É isso mesmo, não estou xingando ninguém não, é blastóporo. Agora esse blastóporo ele pode originar tanto a boca como pode originar o ânus do indivíduo. Tá bem? Se ele originar a boca, nós vamos dizer que esse animal ele é protostômio. Tá bem? Então, protostômio, o blastóporo, que é a abertura do intestino primitivo, chamado arquêntero, vai formar a boca. E se formar o ânus? Ânus é lá atrás, é posterior, não é isso? Então, do latim tem uma palavra que quer dizer posterior, que é deutero, né? Então, nós teremos o deuterostômio, vai formar a abertura posterior, né? Que seria o ânus. Tá legal? Animais que são deuterostômio. Fica mais fácil a gente falar dos deuterostômio primeiro.
para depois falar dos protostômios, tá? Animais que são deuterostômios. Todos os animais chamados cordados são deuterostômios, tá bem? Todos os cordados. E nós temos os equinodermos também, tá legal? Então, os equinodermos dos animais menos evoluídos, vamos dizer assim, eles são deuterostômios também. Daí a ideia de que os equinodermos, eles representam um meio termo aí evolutivo, tá bem? Muito bom, gente. Bom, então protostômios são todos os outros, tá bem? Exceção à regra, a gente dá aí, no caso, para os poríferos, né? Que eles não se enquadram nisso, né, gente? Quer ver uma outra coisa? Só uma coisinha que eu acho que eu acabei... Não, tá certinho, tá? Um período que nós passamos durante o nosso desenvolvimento embrionário, todos os seres passam, ele chama-se de gastrulação, né? Vai formar a gástrula, né? É onde se forma basicamente todas as estruturas que nós temos relativas à digestão, tá bem? Vai formar intestino, vai formar estômago, né? E por aí fora, para aqueles animais que têm todas essas estruturas, tá bom? Muito bem. Uma outra coisa que se forma nesse período é algo chamado folheto embrionário, tá? Então nós temos os folhetos embrionários. O que são? São os primeiros tecidos que vão formar no organismo do indivíduo. E esses folhetos embrionários, a importância deles é que eles vão formar todos os demais tecidos do corpo, tá bem? Então seriam a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. São os 3 folhetos embrionários, tá bem? Problema agora para a gente pensar. Será que todos os seres vivos têm os 3 folhetos embrionários? Não, nem todos têm, tá bom? Animais, por exemplo, como os poríferos, eles não têm nenhum. Eles não têm folhetos embrionários. Então a gente não usa classificação para eles, tá? Outra coisa que é importante: tem seres vivos que apresentam apenas 2 folhetos embrionários. Esses 2 folhetos embrionários, então, seriam a endoderme e a ectoderme, tá? 2 folhetos embrionários. Por eles terem 2 folhetos embrionários, eles são chamados de diblásticos, tá bom? Então, quinidários são diblásticos, certo? Muito bom. Vamos lá então seguir? E os que têm 3? Pela lógica, se o que apresenta 2 é diblástico, aquele que apresenta 3 será chamado de triblástico, né? Bom, esses triblásticos, tem os 3 folhetos, acontece o seguinte, gente. Alguns desses folhetos, eles formam uma outra estrutura chamada celoma, tá bom? Que é uma cavidade, essa cavidade, ela tem um líquido, que é o chamado líquido celomático. Esse líquido celomático, ele faz o seguinte, ele vai levar nutrientes até as células, né? Vai pegar os excretas celulares, para que isso daí seja jogado fora, tá bem? Só que, por exemplo, nós temos, para as esponjas, nós não usamos, não é verdade, pessoal?
É o que nós já falamos. Eles não têm folhetos embrionários. Mas, por exemplo, tem um indivíduo que tem 2 folhetos e tem outro que tem 3. O que está me interessando agora é esse que tem 3. Mas tem indivíduo que, embora tenha os 3, não forma esse celoma. Então, eles são chamados de acelomados. Tá? Por exemplo, os plateumintos são acelomados. Tá? Tem os 3 folhetos? Tem, mas são acelomados. Tá? Tem 2. Quem tem 2 folhetos? Vamos lembrar o tiblástico? Quinidário. Não tem como formar celoma se tem só 2. Tá bem? Que formam o celoma. Vamos lá. Nós temos, a partir das minhocas, pegando aquela sequência que nós falamos, né? Pega os anelídeos, os moluscos, os artrópodos, pega essa sequência, todos eles são celomados. Mas espera um pouquinho, não está faltando um grupo? Eu falei dos plateumintos para vocês, que eles são acelomados, e falei que a partir de anelídeos. Mas tem um grupo entre os dois, não tem? Tem os nemateumintos. Sabe o que acontece com o nemateuminto? Ele não tem, embora ele seja triblástico, ele não tem um celoma verdadeiro. Tá? Por isso, nós os chamamos de pseudocelomados. Irá se formar realmente uma estrutura nele, tá? Mas não é um celoma verdadeiro. Por isso a gente chama de pseudoceloma, um falso celoma. Tá bem? Então, dessa parte, era isso que a gente tinha que ver, e nós vamos começar a falar um pouquinho para vocês sobre o primeiro grupo, os poríferos. Né? Então, vamos lembrar umas coisinhas que nós já falamos sobre animais. Os animais, eles são todos eucariontes, pluricelulares e heterótrofos. Tá bem? Então, isso aqui se encaixa perfeitamente com os poríferos. Né? Os poríferos, eles evoluíram a partir de um grupo de protozoários coloniais. Eram chamados de coanoflagelados. Então, um porífero, ele vai ter internamente a ele, pessoal, pequenas estruturas, são células chamadas coanócitos. Vocês viram? Coanoflagelados, eles têm coanócitos. Né? Então, o que é essa célula, esse coanócito? Ela tem um longo flagelo. Mas sabe uma outra coisa que acontece? Uma célula não se liga à outra. Então, eles não têm tecidos verdadeiros. Se não tem tecido verdadeiro, como é que vai formar um órgão? Como é que vai formar um sistema? Ele não tem como formar isso. Por isso, eles são considerados os menos evoluídos. Né? Por que o termo porífero? Porque é o seguinte, entre essas células existem espaços. Existem espaços que a gente chama de poros. Né? Então, o que acontece? A água, ela entra por esses poros, a parte interna da nossa esponja está repleto desses coanócitos. Então, eles vão capturando o alimento. E a água vai sair pela parte superior. Né? Essa parte superior chama-se ósculo. Tá bem? Entra pelos poros, sai pelo ósculo. Essa parte interna dela a gente pode chamar de átrio ou espongiocele. Tá bom? Espongiocele ou átrio. Tudo bem? E tem a parte superior, que é o ósculo.
tá? Bom, o que acontece com esses animais também, tá? Esses animais, existem relatos que eles são enormes, já foram enormes. Hoje já não são tão enormes assim, né? Alguns eram caçados, né? Até o começo do século XX a gente ainda via isso. Eles eram caçados para usar como esponja de banho, né? Para aquela capacidade. Agora, é um animal, né? Com o tempo morre, vai cheirar mal, né? As pessoas jogavam fora e capturavam mais, né? Só que isso passou, né? A partir do momento que foram declarados como os animais, teve todo um trabalho feito em cima dele. Mas toda e qualquer esponja servia para isso? Não, porque ela pode ter interno a ela várias estruturas que nós chamamos de espículas calcárias, tá bem? Essas espículas, elas vão ter pontas e se você passar no corpo vai arranhar tudo, né? Elas podem ser calcárias ou silicosas, né? De silício, né? A pessoa tem um pouquinho de silício ali, não é silicone, não. Se fosse silicone seria ótimo, né? Seria macio, né? Então, isso pode causar grandes problemas para a pessoa. Tá ok, pessoal? Então, vamos encerrar esse bate-papo hoje, lembrando aí que nós demos a entrada ao estudo dos animais. Passei um monte de características para vocês sobre os animais. Nós sabemos já muita coisa sobre eles, né? Onde que nós utilizamos para fazer aquela classificação, e no meio dessa classificação tem outras que nos mostram se o animal é mais evoluído ou menos evoluído. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aí e logo logo a gente está se encontrando de novo, tá bom? Um abraço, bom final de semana para todos.